Olá amigos! Alguns proprietários de gasolina iX35, após 50 a 150 mil km, notaram uma batida estranha enquanto o motor estava funcionando. Os motivos foram diferentes: tensor hidráulico da corrente com defeito, embreagem CVVT, comando de válvula variável, compensadores hidráulicos, instalados após reestilização em 2013, ou mesmo arranhões nos cilindros. Felizmente, os agressores não são um fenómeno endêmico. Ao aplicar durante o período de garantia, os revendedores não substituíram o motor inteiro, mas apenas o bloco curto, completo com pistões e virabrequim. A partida do motor pode ser difícil devido a um mau funcionamento do interruptor do pedal da embreagem, com transmissão manual, pedal do freio, com transmissão automática, e em climas frios, devido a uma partida retraída, o lubrificante engrossa. Nas unidades a diesel, após 50 a 100 mil km, a polia amortecedora do virabrequim às vezes falha. E problemas com a partida de um motor diesel frio surgem devido ao mau contato ou oxidação no ponto de crimpagem da fiação da vela incandescente. Além disso, o relé das velas incandescentes ou as próprias velas incandescentes podem falhar. Para o X35 existem 3 caixas de velocidades, manual de 5 e 6 velocidades, bem como uma automática de 6 velocidades. Não há problemas sérios com as caixas. No caso das transmissões manuais, muitos notam o aparecimento de ruídos estranhos que desaparecem após pressionar a embreagem e, no caso das transmissões automáticas, os proprietários reclamam de choques perceptíveis durante as mudanças. A má proteção das conexões estriadas dos elementos de acionamento contra a exposição à água e sujeira leva a consequências desagradáveis. Assim, após 50 a 100 mil km, a corrosão mata a junta estriada do eixo de transmissão composto direito. As ranhuras são lambidas, há uma reação e um zumbido. Pior ainda, a montagem do rolamento de suporte do eixo intermediário pode quebrar. A montagem faz parte do bloco. E, idealmente, o bloco precisa ser substituído, mas a soldagem com argônio pode eliminá-lo. Felizmente, esse problema é muito menos comum. Outro exemplo de má proteção das juntas estriadas é a corrosão e o corte das estrias do eixo de transmissão na caixa de transferência e no copo do diferencial, após 100 a 150 mil km. Os proprietários de carros a diesel estão principalmente em risco. A prevenção de juntas estriadas ajudará a evitar problemas, lubrificação a cada 30 a 40 mil km. Além disso, o alto torque dos motores diesel pode levar à destruição da cesta do diferencial ao longo da solda. O Hyundai X35 usava 2 acoplamentos de tração integral. Até 2011 foi instalada uma embreagem eletromagnética de origem japonesa JTE-KT e, desde 2011, foi instalada uma embreagem hidráulica do fabricante austríaco Magna Steyr. O acoplamento é bastante confiável. O mau funcionamento ocorre devido a danos na fiação ou desgaste das escovas do motor elétrico, em alta quilometragem. Após 100 mil km, a vedação da embreagem às vezes começa a vazar. O rolamento externo do eixo da hélice pode zumbir após 80 a 140 mil km. Bater na suspensão é o motivo de muitas reclamações sobre a Hyundai, e não apenas sobre o X35. As batidas ao dirigir em superfícies irregulares pioram com a chegada do frio. Existem várias fontes de sons estranhos. O principal são os amortecedores originais, que podem começar a bater após 2 a 3 mil km. Os serviços oficiais substituíram os racks na garantia. Mas isso não significava que não iriam bater novamente. Afinal, os novos amortecedores são iguais. Alguns conseguiram trocá-los 3 vezes em 20 mil km. Mas o problema não é total, há também quem tenha rodado de 80 a 100 mil km sem nunca perceber que há algo batendo na suspensão. Outra fonte de batida é o porta-malas e o para-choque do amortecedor saindo do assento. O fabricante recomendou fixar a bota no suporte com selante. O método popular é enrolar fita isolante em volta da haste ou amarrar o amortecedor batente com grampos. No ano modelo X35 2012, o fabricante eliminou essa falha de design. Após 50 mil km, a cremalheira da direção pode bater. Os rolamentos das rodas percorrem mais de 60 a 100 mil km. Blocos silenciosos e rolamentos de esferas de alavanca atendem mais de 100 a 150 mil km. Mas o suporte do braço traseiro, ao qual a barra estabilizadora está fixada, pode desabar após 60 a 100 mil km. O suporte pode ser soldado. O defeito afeta exclusivamente as versões com tração integral do Hyundai iX35. A pintura é tradicionalmente macia, risca facilmente e lasca com o tempo.
Infelizmente, após 3 a 6 anos, às vezes podem ser encontradas bolhas de tinta nas cavas das rodas traseiras, na porta traseira, no capô, no teto e nos pilares do para-brisa. Os revendedores relutam em reconhecer esse problema como uma questão de garantia. O interior do iX35 muitas vezes começa a ranger, especialmente no inverno, antes de o interior aquecer. Na maioria das vezes, a fonte de sons estranhos é o apoio de braço entre os bancos dianteiros. Outro momento desagradável é o enchimento esfarelado da almofada do banco do motorista. Devido ao atrito próximo com as arestas vivas do quadro, o interior pode desmoronar completamente em apenas 30 mil km. O que surpreende é a persistência com que o fabricante trocou a almofada do assento repetidas vezes até o vencimento da garantia. Somente em 2015 foi decidida a instalação de um forro especial na estrutura que resiste ao atrito destrutivo. A mesma história acontece com o couro descascado do volante e do revestimento das portas, no ponto de contato com o cotovelo do motorista. O couro das cadeiras também não é durável. Rugas aparecem no banco do motorista, o couro racha e rasga. Às vezes, o motor do aquecedor começa a fazer barulho, precisa ser desmontado, limpo e lubrificado, ou a caixa plástica do duto de ar sob o banco do passageiro sai do lugar. Há também falhas de sensores de estacionamento, câmaras retrovisoras e falhas do rádio padrão. Também houve casos de ignição espontânea de lâmpadas de controle seguida de extinção de curto prazo do painel de instrumentos. Nesses casos, os revendedores trocaram o arrumado. Se você souber de outros problemas de funcionamento do modelo, não deixe de escrever sobre isso.